em seu caminho ao declinar do dia, Jesus entrou em uma humilde aldeia e no lar de Marta e Maria se hospedou para tomar a ceia. Que privilégio elas tiveram de ali com o Mestre poder cear, em suas mãos poder tocar e sua voz escutar. Mas esse dia para nós vai chegar. Marta, então sentida, reclamou, porque a ceia sozinha preparava. E Maria aos pés de Jesus ouvia atenta o que ele falava. Que privilégio elas tiveram de ali com o Mestre poder cear, em suas mãos poder tocar e sua voz escutar. Mas este dia para nós vai chegar. Jesus então falou a Marta: porque estás com as coisas desta vida preocupada? Pois Maria escolheu a boa parte, que dela jamais será tirada. Que privilégio elas tiveram de ali com o Mestre poder cear, em suas mãos poder tocar e sua voz escutar. Mas este dia para nós vai chegar. Que privilégio elas tiveram de ali com o Mestre poder cear, em suas mãos poder tocar e sua voz escutar. Mas este dia para nós vai chegar.
Deus acrescente a nossa fé. É bom sempre lembrar que nós temos 2 horários na Rádio Clube de Goiânia, 7 e 5 da manhã e 10 horas da noite. Rádio Anhanguera, às 6h30 da tarde. E depois de amanhã, domingo, 10 para as 8, começa a Escola das Crianças. 10 para as 8 da manhã. E 5 horas da tarde já começa o movimento da noite, não é? Nós vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Um pequeno estudo bíblico, que eu creio que vai nos edificar mais ainda na fé, compensando assim, recompensando a vinda de cada um à casa do Senhor. Verso 6, apenas do primeiro capítulo da carta aos Filipenses. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Eu vou repetir. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez nós oramos a Ti. Como diz o salmista no Salmo 5. Orarei a Ti. Oraremos a Ti. E aqui nós estamos orando a Ti. Pedindo ao Senhor que nos ajude a fazer valer em nossa vida, em nossas vidas, esta grande oportunidade que o Senhor tem nos dado de optarmos pela vida eterna. Coisa boa quando se tem opção, quando se pode escolher. E nós te pedimos que isso possa acontecer com todos, no seu dia a dia. Cada dia nós temos que optar, decidir. Esforça, minhas irmãs, meus irmãos, encoraja a cada um no que é correto e desencoraja, desanima naquilo que é incorreto. Esforça a coragem de cada um, portanto. Se temos que vencer, temos que lutar. Esforça a nossa coragem. E ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que possamos alcançar corações sábios e espíritos retos, os quais o Senhor não despreza. É em nome de Jesus Cristo que nós te suplicamos estas bênçãos. Amém. Amém. Podeis assentar. Como de fato ter opção é muito importante, né? Diz que a vida é eterna e a perdição é eterna. Se trata de opção. Seria realmente isso? Aqueles 2 ladrões lá do lado de Jesus, um teve uma opção, quer dizer, fez uma escolha, o outro fez outra. Encarregou a Jesus de tudo. Às vezes nós queremos encarregar a Deus de tudo. Por um lado isso é certo, mas por outro lado, lá atrás Jesus havia dito: tirai a pedra. Isso quer dizer, aquilo que você pode fazer, eu não vou fazer não. Agora o que você não pode fazer, eu vou fazer. Faça o que você pode fazer.
deixa o resto. Então, fazendo assim, Ele fará o que você não pode fazer. É opção, porque ali era opção, na verdade. Você vai comprar um carro hoje, quase todos eles, sendo o mesmo carro, tem opções, os opcionais. Você paga mais, paga menos, porque tem rádio, porque tem isso, porque tem aquilo. E o mesmo carro, às vezes, pode vir mais simples, sem rádio, sem vidro verde e outras coisas. Muitas dessas opções são necessidades, não é luxo, mas eles tiram justamente para cumprir a tabela, mas vender mais caro, porque na tabela não está dizendo especificamente lá o que tem que ter isso ou aquilo, né? Agora você chega e paga um pouco mais pelos opcionais. Jesus Cristo atentou para aquele que optou. Foi simplesmente uma opção. Ele optou, né, pela vida eterna, para ir para o paraíso. O outro disse, se o Senhor é Cristo, o Senhor é o Filho de Deus, se Ele é, então Ele desce daqui e nos tira também, né? Ele estava vivendo simplesmente o natural. Se Jesus me tirar dessa dificuldade que eu estou enfrentando, eu vou para o céu. Se Ele não tirar, eu não vou. Eu já tenho encontrado muitas pessoas assim. E muitas delas são claras mesmo, são francas. Elas dizem, olha, se Jesus me curar, eu vou ficar nessa igreja, vou obedecer a doutrina dessa igreja. Agora, se Ele não curar, eu não fico, não. Interessante, né? É o caso daquele ladrão mesmo. Então, muitos assim, se Jesus fizer isso por mim, eu fico. Se Ele solucionar o meu problema, se Ele tirar aquele irmão de cor, queria que Deus tirasse o hipócrita lá da igreja para ele poder ir na igreja. O irmão Branham disse, você fica menor do que o hipócrita, se você não vai lá por causa do hipócrita. Mas esse não é bem o nosso assunto, escolha, não é? Na oração vem, muito embora tudo esteja relacionado com o que Ele começou. O que Ele começou. Uma coisa boa para se pensar é no casamento. Consciente ou inconscientemente, conforme nós temos aprendido, quarta-feira mesmo, nós ouvimos aqui de uma maneira mestra, né? Sobre o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Mas mesmo inconscientemente, o casamento, ele é começado por Deus ou não? Deus está no assunto, não tenha dúvida. É tanto assim que o irmão Branham disse que Abimeleque não possuiu a Sara por causa da predestinação. Ali haveria uma interrupção que viria realmente quebrar todo o tipo que acompanhava a vida de Abraão para nós, se Abimeleque tocasse em Sara, esposa de Abraão. E ele tinha razão sobeja para fazer tal coisa, porque Abraão havia dito que ela era a sua irmã. Ele falou a verdade, mas ele pecou pela omissão. Ela era coisa muito mais do que sua irmã, porque ela era meia. Naquele tempo, nos primórdios, né? Todo mundo estava muito perto de todo mundo. Estava muito perto do fator consanguíneo, né? Por isso havia muitos estéreis. E aconteceu de haver muitos gigantes. Então ele
ele tinha que dizer o que ela era de mais importante para ele, que era sua esposa. E ele mentiu. Ele omitiu, então ele estava mentindo. Mas naquela noite, quando Abimeleque se preparava para tomá-la, Deus veio a ele e disse: você é um homem morto. Mas por que eu sou um homem morto? Eu sou um homem temente ao Senhor. Que mal estou fazendo para ter que morrer? É porque você vai tomar a esposa do meu profeta. Mas ele não me disse que ela era sua irmã? Bom, de todos os modos, você é um homem morto. Então ele não quis mais aquilo e salvou naturalmente a sua vida, não é? Mas é o exemplo de que Deus estava naquele casamento. Deus havia começado aquele casamento. Paulo está dizendo: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É claro que isso aqui é para ser estudado, mas até cabe um estudo aqui das 7 eras aqui dentro, né? Começou e vem vindo, vem até a perfeição, doutrinariamente falando, mas isso cabe na vida prática também de cada um. Se você vai começar um negócio e já começa roubando do patrão, agindo com injustiça, que é o que acontece demais. Às vezes, muitos empregados superam depois os patrões. Eles crescem, mas vai ver, eles levaram sujeira para aquilo. Levaram injustiça. Roubaram de seus patrões. E fundaram suas próprias firmas. Empresas crescem, não é? Ora, isso aí não se trata de uma coisa que está sendo começada por Deus. E nós estamos estudando que a prosperidade do ímpio, vamos continuar, entrar nisso aqui domingo de manhã. Ela é efêmera, ela é passageira, sem dúvida alguma. Davi disse: até que eu entrei no santuário e atinei para o fim deles. Agora Paulo está falando aqui até o dia de Jesus Cristo, quer dizer, até o fim. Então, vê-se muito claramente na vida prática, negócios, e vocês podem ampliar isso aí. Cada coisa que se fosse começar, e se começasse de uma maneira limpa, então teria uma sequência limpa. Mas quando se começa de uma maneira suja, já está começando sem Deus naquilo. O que não é de nenhum sucesso para quem pensa chegar na glória, não é? Aquele que começou, isto quer dizer que existe um que começa a coisa em nós. Começando pela geração. A geração deve ser um princípio, deve ser um começo de Deus na vida de uma pessoa. Todos os filhos deveriam ser gerados sob a tutela de Deus. Eu não quero me referir propriamente da sociedade, sob o agrado do Senhor, enquadrando em todos os sentidos que encaixam com as Escrituras. Essa é, sem dúvida, a maneira melhor de se pensar em filhos. Porque quando o profeta diz: eu não creio mais em filhos, você entendeu o que ele quis dizer. Aquele sonho que os pais
têm ou tinham com seus filhos, esse sonho não é mais correspondido. Isto quer dizer, quando os meus filhos crescerem, eles vão me honrar o meu nome, eles vão tomar conta das minhas coisas, pelas quais eu dei a minha vida, trabalhei, justamente para eles. Então, eles vão dar sequência a isto com toda a responsabilidade, e eu terei uma velhice recompensada, cheia de prazer, porque o meu trabalho não foi em vão. Eu trabalhei, entesourei para eles, e eles agora sabem manejar a coisa com responsabilidade. Eles podem ser adotados, receberem adoção, se vestirem de branco e responderem pela coisa, pelo meu nome. Isso é um sonho apenas. Pode ser, na verdade, que um caso aqui, outro caso ali, e quem tem isso deve dar glórias a Deus muitas vezes, não é? Mas o importante é que nós temos de pensar, será que Deus está começando alguma coisa ainda nessa terra? Quando já está no fim, ela já deveria estar aperfeiçoada, porque não está começando nada mais, está terminando. Ele gastou 6 dias, que vale 6.000 anos, fora disso, esse negócio de 150 milhões de anos, não sei mais o que, isso tudo é mentirada. Eu vou com a ciência até enquanto ela não cai em contradição com a palavra de Deus. Ela faz muita coisa mesmo, mas faz muita bobagem, fala muita besteira. E teria que ser assim. Então, 6.000 anos não é brincadeira. E ele descansou no 7º. Descansou no 7º. Agora veio a queda, e passamos a viver o Éden satânico. Conforme nós estudamos, Deus não está com a espada desembaiada, inflamada, guardando um Éden mais, guardando a sua igreja. Ele só pode guardá-la através de sua palavra. A espada do Espírito que guarda a igreja é a palavra. Essa é a espada inflamada. E assim o mundo está há 6.000 anos nas mãos do diabo, através da política e da religião. Os dois fatores. A força pior que existe no mundo é a força política. Sem ela, a religião não teria crucificado a Cristo. Veja como uma coisa tinha que ter a autorização de Pilatos, de Herodes, tinha que passar por eles, tinha que passar pela política. Sem a política, Jesus Cristo não teria sido crucificado. Isso é verdade. Então isso está começando lá com Nirode, com a Torre de Babel, e aquele começo que teve de Satanás, porque tudo que Satanás começa, ele termina também. Termina aperfeiçoando a destruição daquilo, né? Aperfeiçoando o pecado. Então nós estamos aí já no 6º milênio, terminando no apagar das luzes do Éden satânico. O que quer dizer que Deus vai começar de novo? Vai começar de novo, sim. Só que vai começar através do milênio, através do rapto. Se Deus está trabalhando, como tem estado trabalhando, através das eras, mas no sentido, em relação à dimensão humana, Ele está terminando. Ele não está começando. Ele está terminando.
Elias, o profeta desta era, veio fazer o acabamento. Deus está cessando com os gentios, volta as costas para os gentios, ao raptar a sua noiva, e volta a tratar com os judeus através de Elias e Moisés. Vai começar, sim, começando pelo rapto, pelas bodas do Cordeiro, o milênio. Então isso vem de perfeição em imperfeição. Depois do milênio, a eternidade. Mas é grande a gente saber que Deus está terminando agora, no que se concerne, no que está relacionado a esta dimensão. E por sua vez também Satanás vai entrar no seu sábado. Ele vai ficar 1000 anos amarrado, por força de circunstância, por não encontrar a quem possa usar. Como o profeta diz, um espírito é inofensível, totalmente inofensível, até que possa encontrar alguém a quem ele possa usar. A mulher a quem ele possa usar. O homem a quem ele possa usar. Bem como o Espírito Santo também, ele não tem como fazer. A não ser usar o homem, a mulher. Eu quero passar um pouquinho para a Bíblia aqui, no Salmo 138. Salmo 138, verso 8. O salmista, pelo Espírito Santo, né, pelo Espírito de Cristo, já sabia disso. Ele disse: o Senhor aperfeiçoará o que me concerne. Isso quer dizer, aquilo que está relacionado a mim. Aí vem a questão individual, pessoal. Paulo fala, inclusive, da perfeição da fé. A fé perfeita. A fé perfeita é aquela que é sucedida por aquelas virtudes. É como a corrente. A corrente, a sua força máxima está no seu elo mais fraco. Isso forma uma corrente. A perfeição da corrente se concentra no seu elo mais fraco. Se há um elo mais fraco naquela corrente de elos tão grossos, tão fortes, ora, a sua perfeição se concentra todinha no elo mais fraco. Por quê? Você sabe que é exatamente ali onde vai romper, vai arrebentar. Se todos os demais elos podem suportar a coisa, mas o ponto fraco dela não suporta. Então, toda a sua força, toda a sua perfeição está no seu elo mais fraco. E então ser humano, na dimensão humana, é ser humano. E ser humano é elo fraquíssimo. É o elo fraco. É a humanidade. Porque a carne tem uma inclinação que é inimizade contra Deus. É como a árvore inclinada. Para o lado que a árvore está inclinada é que ela vai cair. Isso é a lei da gravidade. E só um poder sobrenatural poderia fazer esta árvore cair ao contrário. Como diz a história que São Martim foi ali o terceiro mensageiro. Eles amarraram São Martim numa árvore, numa montanha, num morro,
E além disso, ela ainda estava inclinada, logicamente, para cair para baixo. Eles amarraram São Martim naquela árvore, do lado exato que ela estava inclinada, para onde ela cairia. E começaram a cortar, para a árvore cair em cima dele, esmagá-lo. Mas acontece que quando a árvore caiu ao contrário à lei da gravidade. Isso aí quer dizer que a força que representa a perfeição de Deus agiu totalmente contrária a uma perfeição agindo contrária a uma perfeição, quebrando uma perfeição. Isso quer dizer uma lei quebrando uma lei inquebrável. Mesmo que fazer a água correr para cima, através, sem propulsão, né? sem uma bomba jogando em nível natural. É quebrar uma lei. Então ali foi quebrada uma lei. Por isso que o salmista está dizendo: aquilo que me concerne, aquilo que está relacionado a mim, porque ninguém pense que vai ser perfeito como humano. Não tem como ser perfeito, humanamente falando, como ser humano, ser perfeito como Deus. Em Eclesiastes capítulo 7, verso 8, Salomão fala aquilo que o irmão Branham disse em uma de suas mensagens: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Isso quer dizer, melhor é o fim do negócio do que o princípio. Ora, melhor é o fim das coisas do que o princípio. Gente, se tudo que tem princípio tem fim, como o fim poderia ser melhor? Ora, se tratando de um negócio, comprar uma casa, então o fim do negócio foi melhor. Você, agora é minha, agora esse carro é meu, agora isso é meu, aquilo é meu. Mas se tratando de tudo que é criado, como a carne e o sangue, o fim qual é? Como pode ser melhor? A velhice é melhor do que a juventude? Ficar velho, doente, numa cama de morte, chegando ao fim, esse fim é melhor? Mas acontece que a perfeição de Deus, ela não está relacionada somente com o ser, a dimensão humana. É que, como diz o profeta, a morte é uma carruagem apenas para nos conduzir para a glória. Então ali não foi o fim. O fim não é aquele. Isso quer dizer, o último estado não é aquele. Ao sair daquele ali está começando, ali que está começando uma coisa super esperada, super gloriosa, que é a vida em glória. Então ali começou. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Aqui na mensagem, há um homem aqui que pode acender a luz, a nossa aqui de Goiânia,
Parágrafo 181. O profeta fala de um acontecimento lá com a rainha da Inglaterra. Certa vez, ela foi a uma grande companhia de papel. E ela disse que gostaria de ver de uma extremidade à outra da fábrica de papel. Fazer uma inspeção ali, conhecer a fábrica. Então eles mostraram a fábrica de papel. Isso foi muito antes, muitos anos antes da celulose, da polpa, não é? E coisas. Mas acontece que há algum tempo depois ela veio a uma sala que não havia senão uma enorme pilha de trapos sujos. E ela disse: de onde veio isto? Por que essa coiseira aqui guardada, empilhada e tão suja? Esses trapos sujos. O que é isto? O presidente da fábrica disse: isto, ou é disto que se fará o papel. É destes trapos sujos que nós fazemos papel. Ela disse: fazer papel disso? Como é que pode? Isso aí já chegou ao fim. Isso aí é uma coisa imunda, isso já foi jogado no lixo. Panos velhos, papéis velhos, sujos, usados. O que é isso? Prensado ali. Aquilo já havia chegado ao seu fim. Isso não pode ter nenhuma utilidade mais. Ela não podia crer. E logo depois ela se foi. O homem tomou um monte de trapos sujos, imundos, que não prestavam mais para nada, e os passou por um certo processo, e os trouxe com um papel limpo, puro, especial. Vocês sabem, aquilo passou por um processo, e o fez um papel real. E o que ele fez? Ele pôs o rosto dela naquele papel. Ele imprimiu o rosto da rainha naquele papel feito daqueles trapos sujos. E enviou a ela, refletindo o seu rosto naquilo que ela chamou de trapos sujos. Ora, aquilo já havia chegado ao seu fim. Mas houve um processo que transformou aquilo num papel real, refletindo a imagem de sua realeza, da rainha. Você já fez a aplicação, eu sei. Você já entendeu tudo agora, não é verdade? Aqui o profeta fala sobre as eras. Ele lembra de Lutero, lembra de Wesley, mensagem de Pentecostes. E ele disse que isso estava passando por um processo do Espírito de Deus e de sua palavra, passando por essa rígida prova das eras, cada era tendo o seu mal, cada dia tem o seu mal, basta cada dia o seu mal. E durante esse processo, o que é que o Espírito Santo está fazendo? Ele está fazendo exatamente isso, imprimindo a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo em sua igreja.
Agora, ela não foi tirada de um lago azul, de pérolas, de pedras lapidadas, brilhantes. Não. Ela foi tirada exatamente deste montão de coisa que se chama humanidade, humano. Carne, sangue, sentimentos, razões. E esse é o grande processo de Deus. Porque naturalmente, cada pano daquele, cada coisinha daquela que estava ali tão imunda, tão suja, um dia foi predestinada para estar ali. Naturalmente, muitos outros trapos sujos foram queimados e não foram para lá. A diferença está exatamente de ter sido canalizado para lá. Só a diferença que está é você ter sido canalizada para a mensagem. Canalizado para aqui. É a única diferença. Isso se cumpriu exatamente em todas as eras. Aí então você vê claramente que aquele que começa a boa obra, começa predestinando. Esse começo é predestinar. É predestinar. Foi, como é que Paulo disse aqui? Aos Efésios, capítulo 1. Ele diz, bendito, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aqui, aos Romanos, capítulo 8, né? Veja aqui, ó, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, o que dantes, antes, né? O dantes era, né? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. A fim de que nele seja, ou a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Vem Maria. Ah, mas eu sou Madalena. Vem samaritana. Vem ladrão. Vem trapo sujo. Vem para a fábrica. Se outros tantos não vieram, mas vocês vieram. Vocês vieram. Vem trapo sujo. E os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Eu gosto muito disso aqui. Os Romanos capítulo 8, quer dizer, todas as vezes que você vai falar nisso, você tem que lembrar de determinadas escrituras, porque elas alicerçam aquilo, né? Agora aqui, ele continua com uma coisa muito importante, que é quando um homem em uma fundição está fazendo um sino, ele tem que colocar um determinado som. Quando ele está assentando o molde, ele derrama o ferro, ele coloca dentro tanto metal, tanto de aço, tanto cobre. Por quê? Ele sabe exatamente a quantidade para colocar dentro, para fazer dar o som certo, perfeito.
Aleluia. Dar o som certo, perfeito. Isso é cada instrumento de sopro, cada instrumento de corda, cada instrumento eletrônico. Passa por um processo para chegar a dar a nota certa, o som certo. Isso quer dizer o som perfeito. Foi bem começado, foi bem estruturado, por isso foi aperfeiçoado. Então ele coloca um pouco disto, um pouco daquilo outro, para conseguir então aquele som certo, perfeito, e ter aquele sino como uma coisa perfeita, porque o sino tem que, o quê? Tinir, não é? Ele vai ser badalado para tinir. E cada coisa tem que corresponder com o seu, a razão dela existir, a razão de ser. Agora, ele teve que colocar tanto de Lutero, tanto metodista, tanto presbiteriano, tanto de Pentecostes nela. Porém, isto é o que Jesus tem feito por sua noiva. Porém, qual é o resultado? É o seu próprio reflexo nela. Ele tirou ela disto aí. Ele trabalhou com ela. Por quê? Como a mensagem da pirâmide, você segue empilhando até ver a minoria para a pedra de esquina. Então nós vamos lá. Veja, a fé como fundamento é uma pedra, é a maior delas, dando base. Vem a virtude e aquilo vai estreitando até chegar lá na pontinha com o amor perfeito. Veja, então esse aí é o quadro da estatura do varão perfeito, do varão cujo espírito, cuja alma foi predestinado, aquele espírito foi predestinado, foi começado por Jesus, então é aperfeiçoado por ele até o seu dia. Veja, o ministério de Jesus Cristo na terra tem que ser o mesmo como o ministério que ele teve, ou ele não pode vir a isto. Igualmente da cabeça aos pés, a cabeça aos pés não são a cabeça, porém a cabeça leva os pés, ou dirige os pés, diz a ele onde ir, está aqui dentro, você captou? Formoso, é a luz da hora. Se há um caminhar, é porque há um comando perfeito. Wesley foi a grande luz, como ele disse para João Batista. Ele era uma grande luz para a sua hora, claro que ele era. Sim, Senhor, os trapos limpos ou os trapos sujos de ontem, se você permanece nessa condição, será sujo todo o tempo. Serviu o seu propósito como roupa, porém agora vem a ser papel. Justificação serviu o seu tempo em justificação sobre Lutero, logo tem que vir a ser santificação por Wesley. E santificação serviu o seu tempo até que veio o batismo do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo tem servido o seu tempo até que o Espírito Santo, que há somente um Deus, se funde na igreja, ou a igreja em Cristo, aquilo faz Jesus Cristo refletido na terra, aí está a sua obra perfeita, aperfeiçoada, como ele prometeu aqui na Bíblia. Talvez não creia, eu não posso fazer com que você faça isso, eu sou responsável tão somente pela palavra. Essa é a única maneira que ele tem para aperfeiçoar a sua igreja. Vamos ficar de pé. Senhor Deus,
nós voltamos a orar a Ti. Depois de vermos isto de uma maneira tão simples, porém tão clara. Tudo nos mostra o papel sujo, o trapo sujo que a irmã, o irmão ver lá em casa, lá no lixo, vai fazer com que ela se lembre disto. A vida suja que teve no passado vai fazer lembrar disso, que houve um processo imprimindo a imagem do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E agora, Senhor, nós podemos refletir o máximo que nós poderíamos, a coisa maior que poderíamos desejar era refletir o caráter do Senhor aqui na terra. Que o Senhor nos dê essa graça, que o Senhor anime os teus filhos a continuarem sob esse processo de se transformarem, serem transformados na perfeita imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando os nossos corpos serão transformados e serão semelhantes ao dele, com o poder de sujeitar a si todas as coisas. Agora nenhuma dor, nenhuma enfermidade, nenhuma velhice, nenhuma imperfeição, nenhuma sombra de dúvida. Que o Senhor coloque tuas mãos santas sobre cada irmã, sobre cada irmão. Aqueles que não puderam vir, lá aquele encontro regional, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. O Senhor é o ontem, hoje, eternamente. Eu sei que o Senhor está curando, abençoando, o Senhor está aperfeiçoando a compreensão, o entendimento de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós te pedimos e suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, domingo de manhã nós estaremos aqui, se Deus quiser, e à tarde também. Vamos, daqui a pouco estamos na Rádio Clube e amanhã cedo também, 7 e 5 da manhã. Abençoe mais um ou outro e voltem domingo, se o Senhor permitir. Aleluia. Confio em Deus, aonde quer que vá, na terra firme ou sobre o irado mar, e seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará, e seja, pois, aonde for,
linda flor recebe o seu cuidar. Ele guia as águias no espaço ar.